Existe um lugar na América onde mais de 17 milhões de acres de terra são um parque nacional, maior do que alguns países. Um lugar onde as marés podem subir 40 pés, rápido o suficiente para apanhar qualquer pessoa que não esteja a prestar atenção. Um lugar onde se pode caminhar sobre um glaciar que brilha com um azul elétrico por dentro. Este é o Alasca. Mas o que muitos ignoram são as histórias. Vamos mostrar-lhe os belos pontos de que os folhetos falam, mas também lhe contaremos os segredos que eles omitem. As histórias são, para ser franco, selvagens. Nossa jornada começa num lugar que parece quase impossível. Chama-se Thompson Pass, localizado perto da cidade portuária de Valdez. Agora, quando pensa em neve, pode pensar em alguns pés. Mas aqui está o detalhe. Thompson Pass detém o recorde mundial para o lugar com mais neve no Alasca e alguns dizem que no mundo. Recebe mais de 974 polegadas de neve num ano médio. Isso é mais de 81 pés. Imagine um edifício de 8 andares. É a quantidade de neve que cai aqui. Veja bem, esta passagem é uma parede gigantesca que apanha todo o ar úmido vindo do Golfo do Alasca. Os resultados são, para dizer o mínimo, extremos. No verão, é um percurso deslumbrante na Richardson Highway. Está rodeado por picos afiados e cobertos de neve e prados verdes brilhantes. As pessoas encostam para tirar fotos, caminhando por campos de flores silvestres. Mas o tempo aqui é traiçoeiro. O que muitos ignoram é que o verão pode desaparecer num instante. Há histórias reais de visitantes a fazer caminhadas de calções e t-shirts no início de setembro, apenas para serem apanhados por súbitas e fortes nevascas. A passagem não se importa com o calendário. Para os turistas, este é um elo vital. Se estiver a dirigir para Valdez, esta é a única estrada de acesso. No inverno, é um parque de diversões para os amantes de neve sérios, com ski backcountry e snowmobiling. Mas também é incrivelmente perigoso. O risco de avalanches é constante e as equipas trabalham sem parar para manter a estrada aberta. Não há muitos hotéis mesmo na passagem, é demasiado selvagem. A maioria das pessoas fica em Valdez, em locais como o Totten Hotel and Suites, e faz a viagem. O costume local, verificar sempre a previsão do tempo 2 vezes e levar botas, não importa qual seja o mês. Mas as neves da passagem não são nada comparadas com as cascatas que congelam solidamente logo adiante na estrada. Logo depois de sobreviver a Thompson Pass e se dirigir a Valdez, entra em Keystone Canyon. Este lugar é um tipo de drama completamente diferente. A estrada estreita-se e paredes de rochas gigantescas e íngremes sobem em ambos os lados. Parece que está a conduzir através de um portão enorme e a escorrer por estas paredes estão cascatas, uma após a outra. As mais famosas são as Bridal Veil Falls e as Horsetail Falls, que caem centenas de pés. Durante o verão, é um passeio bonito e enevoado. Pode encostar e sentir o spray, mas o que ninguém lhe diz é o que acontece no inverno. Toda essa água congela solidamente. Estas cascatas gigantes transformam-se em esculturas gigantes de gelo azul e branco, agarradas à face da rocha. É uma visão de tirar o fôlego. Isso tornou o desfiladeiro famoso por um tipo muito específico de pessoa, alpinistas de gelo especialistas. Estes bravos aventureiros vêm de todo o mundo para escalar estes rios congelados. Os habitantes locais apelidaram-no de Desfiladeiro da Cascata, porque se pode ver mais de 10 quedas diferentes, mesmo a partir do seu carro. No entanto, o que muitos ignoram é que a maioria das multidões de navios de cruzeiro que se dirigem diretamente para os barcos em Valdez perdem este local completamente. Não fazem a pequena viagem para o interior. Para os turistas, existem vários locais para parar e tirar foto. A estrada é a principal autoestrada, por isso é fácil de aceder. Quanto à comida, está a poucos minutos de Valdez, onde pode comer um famoso prato de marisco num local como The Fat Mermaid. O desfiladeiro em si
É um testemunho do poder da água, tanto a fluir quanto a congelar. E este desfiladeiro deságua perto de um porto que já enfrentou um desastre inimaginável. Ao sair de Keystone Canyon, chega a Valdez. A primeira coisa que vê é o Valdez Harbor. E é uma das vistas mais pacíficas do Alasca. Pequenos barcos de pesca e barcos turísticos balançam suavemente na água, e a subir quase em linha reta a partir da costa estão as montanhas Chugach, salpicadas de neve mesmo no verão. Os fotógrafos, veja bem, ficam loucos por esta vista. O reflexo das montanhas na água calma é perfeito. Este porto é um porto durante todo o ano. É o fim do Alaska Pipeline. Por isso, os petroleiros são uma visão comum, juntamente com os ferries e os barcos de pesca. As vistas hoje parecem quase inalteradas em relação a como eram há décadas. O que é incrível quando se sabe a história. Mas aqui está o detalhe. Este porto calmo esconde um passado violento. Em 1964, o Good Friday Earthquake, o mais forte de sempre na América do Norte, atingiu esta área. O abalo foi mau, mas os tsunamis que vieram depois foram piores. Eles remodelaram completamente a costa e destruíram a cidade original de Valdez. A cidade inteira teve de ser realocada. A Valdez que vê hoje foi reconstruída a 4 milhas de distância, num local mais seguro. O porto, agora tão pacífico, é um símbolo de resiliência. Para os visitantes, este é o centro para passeios de glaciar e vida selvagem. Pode reservar uma viagem para ver leões marinhos e lontras mesmo a partir dos cais. Pode ficar em locais como o Best Western Valdez Harbor Inn, mesmo na água. Para um prato local, experimente a sopa de salmão fumado no Wheelhouse Lounge, onde pode ver os barcos ir e vir. Mas o verdadeiro poder desta área não está no porto, está no lago de gelo logo além dele. A uma curta distância de carro da nova cidade de Valdez, há algo que parece pré-histórico. É o Valdez Glacier Lake. Este não é apenas um lago comum, é um corpo de água turva e turquesa que está absolutamente cheio de icebergs flutuantes. Estes não são pequenos pedaços. Alguns são do tamanho de um carro ou até mesmo de uma pequena casa. Eles partiram-se do gigantesco Valdez Glacier no extremo do lago. A característica surpreendente aqui é a cor. A água é de um azul esverdeado, leitoso, por causa de toda a farinha glacial, pequenos pedaços de rocha moídos pelo glaciar. E os próprios icebergs são muitas vezes de um azul elétrico profundo e deslumbrante. A melhor maneira para um turista ver isto é de caiaque. Pode alugar um na cidade ou ir com um guia. Remar calmamente entre estes gigantes de gelo flutuantes é uma experiência que nunca esquecerá. Pode chegar bem perto da face do próprio glaciar e ouvi-lo a gemer e a estalar. Um fato selvagem. No verão de 2020, o lago era uma visão surreal. Um enorme evento de desprendimento, onde um pedaço maciço do glaciar caiu, sufocou o lago inteiro com gelo. Parecia uma pista de gelo sólida, mesmo com o tempo quente. Foi um efeito de neve total que poucas pessoas conseguiram ver devido a restrições de viagem. Para os visitantes, esta é uma viagem fácil. A estrada vai diretamente até a margem do lago. Não há bares ou hotéis por aqui, apenas natureza pura e crua. Mas, por mais enorme que este glaciar seja, é apenas um pequeno pedaço de um parque que desafia a imaginação. As pessoas falam sobre Yellowstone ou Yosemite, mas o que ninguém lhe diz é que poderia encaixar ambos mais o Grand Canyon dentro do Wrangell St. Elias National Park and Preserve, e ainda sobraria espaço. Este é o maior parque nacional nos Estados Unidos, com 13 milhões e 200 mil acres.
É maior do que o país inteiro da Suíça. É uma terra de escala maciça. Este parque contém 9 dos 16 picos mais altos dos Estados Unidos. É uma paisagem acidentada e crua de montanhas, glaciares e rios selvagens. Para dizer o mínimo, não é um lugar por onde se passa de carro. A melhor maneira de sequer entender o seu tamanho é do ar. Os turistas podem fazer uma viagem de visualização aérea, a partir de pequenas cidades como McCarthy ou Chitina. De um pequeno avião, pode ver vulcões, campos de gelo maciços e picos que parecem estender-se para sempre. Mas aqui está a história desconhecida. Este parque não é apenas deserto vazio. Espalhadas pela paisagem estão as ruínas de antigas minas de cobre do início dos 1900. A Kennecott Mine é a mais famosa, um edifício vermelho maciço, agarrado ao lado de uma montanha. É uma cidade fantasma. Exploradores e caminhantes ainda encontram ferramentas enferrujadas e velhas relíquias deixadas para trás pelos homens que perseguiam a Klondike Gold Rush. É um lembrete de um lado mais selvagem e esquecido da história americana, uma época em que as pessoas arriscavam tudo por um pedaço desta terra. E embora este parque contenha gigantes, um dos seus rios gelados é um lugar onde se pode realmente caminhar. Se estiver a conduzir pela famosa Glen Highway, não pode perder o Matanuska Glacier. Este é um rio de gelo de 27 milhas de comprimento. E o que o torna tão especial é que é um dos poucos glaciares nos Estados Unidos onde se pode ir de carro. Uma curta estrada de cascalho leva-o a um parque de estacionamento. E a partir daí, pode caminhar sobre o gelo. Isto não é apenas uma folha plana de branco. O glaciar está vivo, está a mover-se todos os dias. Ao caminhar, vê rachas gigantes chamadas fendas, que brilham com uma luz que só pode ser descrita como azul elétrico. É como olhar para o coração do gelo. Para os turistas, isto é imperdível. Pode contratar um guia para o levar em segurança para o glaciar, fornecendo-lhe crampons de gelo para os seus sapatos. Eles podem levá-lo a características incríveis como grutas de gelo, túneis esculpidos pela água que parecem catedrais azuis. O povo indígena local Athabascan tem lendas sobre este lugar. Eles chamavam ao glaciar uma ponte espiritual para a vida após a morte. E mesmo hoje, os caminhantes modernos que exploram as grutas de gelo sussurram sobre ouvir ecos estranhos e misteriosos das profundezas dos túneis escondidos. É o som do próprio glaciar a assentar e a mover-se, um gigante adormecido. Para um lugar para ficar ou comer, o Matanuska Glacier Lodge oferece vistas incríveis e comida quente a uma curta distância de carro. Mas logo abaixo da autoestrada, a partir deste rio de gelo, está um lago que mantém o céu prisioneiro. Ao continuar na Glen Highway, irá deparar-se com um corpo de água chamado Long Lake. Agora, já à primeira vista, pode parecer apenas mais um lago bonito, mas o que muitos ignoram é o seu segredo especial, que só se revela em dias calmos, especialmente ao amanhecer. Este lago estende-se por 7 milhas, nomeado pela sua forma longa, fina e semelhante a uma cobra, e está aninhado perfeitamente entre as montanhas Chugach. Quando o vento está parado, a superfície do Long Lake torna-se um espelho perfeito e sem falhas. Cria uma imagem espelhada das montanhas circundantes e do céu que é tão clara que pode ser difícil dizer qual é o lado certo. Parece que se poderia entrar diretamente no céu. A tradição local diz que o lago mantém o céu cativo. Exploradores iniciais, nestes raros dias sem vento, escreveram nos seus diários que pensavam estar a ver uma miragem, que a água não era real. Para os turistas, este é o sonho de um fotógrafo. Existem vários locais seguros para encostar na autoestrada para capturar esta vista incrível. Não há hotéis ou bares mesmo na sua margem. É um local natural e protegido. É um lugar para reflexão tranquila, tanto literal quanto figurativamente. É um exemplo simples e deslumbrante da beleza do Alasca, que não requer um helicóptero ou uma longa caminhada. Apenas um pouco de paciência para o vento acalmar. E um pouco mais adiante, um simples local para encostar esconde um segredo de um conflito que mudou o mundo. Conduzir pela Glen Highway é um evento em si, é uma National Scenic Byway, estendendo-se por 189 milhas.
Ao longo do caminho, há inúmeros pequenos locais não marcados para encostar. Um destes, por onde muitas pessoas passam, oferece uma das melhores vistas de toda a estrada. Deste único local, obtém uma vista enorme e panorâmica de um rio trançado, um rio que se divide em dezenas de pequenos canais sinuosos, com vastos prados de flores silvestres em primeiro plano. É um local perfeito para um piquenique. Um lugar para simplesmente parar e respirar a escala maciça do Alasca. Mas aqui está o detalhe. Este local não marcado tem uma história escondida. Esta pequena porção de terra plana não era apenas um miradouro cênico. Durante a Segunda Guerra Mundial, era uma pista de aterragem secreta e de emergência. Foi usada como local de teste para aviões que precisavam de aterrar em áreas remotas e acidentadas. Se souber onde procurar, ainda pode encontrar vestígios fracos das plataformas de betão escondidas no mato e nas flores silvestres. É um pedaço de história escondido à vista. Os milhares de turistas que param aqui para uma foto não têm ideia de que estão parados num pedaço de história militar. É um lembrete de que no Alasca, mesmo os lugares mais bonitos têm passados difíceis e secretos. Mas a história mais estranha da área não é da guerra, é dos garimpeiros que construíram as suas casas no céu. No alto das montanhas, a norte de Anchorage, fica o Hatcher Pass. Esta não é apenas uma passagem de montanha. É um mundo completamente diferente. A uma altitude de 3.886 pés, é uma área mineira histórica que foi transformada num enorme local de recreação. No outono, o local é famoso pelas suas cores. A tundra fica de um amarelo dourado brilhante e, contra isso, as cabanas históricas da Independence Mine são pintadas de um vermelho carmesim profundo. O contraste é de tirar o fôlego. No inverno, a passagem é enterrada em neve profunda e a área torna-se um paraíso para o esqui de fundo e caminhadas na neve. Mas a verdadeira história reside nessas cabanas vermelhas. Elas foram construídas por garimpeiros nos anos 1930. Estes homens viviam e trabalhavam neste lugar hostil e de grande altitude, a escavar em busca de ouro. Hoje, pode visitar os antigos edifícios da mina e ver como eram as suas vidas. Mas veja bem, uma história local tem sido transmitida. Disse que uma das cabanas, parte da casa principal, é assombrada. A história envolve o fantasma de um prospector que supostamente escondeu o seu jazigo de ouro algures nas proximidades e nunca mais saiu. Pessoas que ficam na casa principal relataram ouvir passos e ruídos estranhos, acreditando que é o velho mineiro ainda a guardar o seu tesouro perdido. Para os turistas, pode conduzir até a passagem, caminhar pelos trilhos e até ficar no Hatcher Pass Lodge. E a partir desta passagem elevada, pode-se por vezes ver o brilho de um gigantesco campo de gelo que poucos alguma vez alcançam. Estendendo-se por 40 milhas dentro da cordilheira Chugach, está o Knik Glacier. Este não é um glaciar ao qual se pode simplesmente caminhar. É um vasto e remoto campo de gelo, acessível apenas por via aérea ou para os muito aventureiros de barco e uma longa caminhada. A maneira mais incrível de o ver é de helicóptero. Os operadores turísticos levá-lo-ão a sobrevoar o glaciar e a aterrar mesmo no gelo. Do ar, pode-se ver a sua verdadeira escala. Não é apenas branco, está cruzado com fendas que brilham como veios de safira azul. Aterrar nele é como aterrar noutro planeta. O silêncio é enorme, quebrado apenas pelo som do gelo a estalar e a mover-se. Mas este belo e remoto lugar também está ligado a uma história famosa e triste. Em 1935, o lendário pioneiro da aviação, Wiley Post, estava a testar um novo fato pressurizado nas proximidades. O seu avião caiu e ele pereceu no acidente. Os destroços dele estiveram perdidos por décadas, engolidos pela paisagem hostil perto do glaciar. Quando foi finalmente recuperado, partes dele inspiraram nova tecnologia na aviação moderna. Para os visitantes que fazem o passeio de helicóptero a partir do Knik River Lodge, a história adiciona uma camada de história às vistas deslumbrantes. Alguns pilotos até disseram que, em dias claros,
pode-se por vezes ver reflexos estranhos no gelo que parecem a sombra do avião há muito perdido. Mas nem todas as maravilhas do Alasca são tão difíceis de alcançar. Algumas estão mesmo ao lado da sua maior cidade. Apenas 15 milhas de Anchorage, a maior cidade do Alasca, fica o Eklutna Lake. Esta é a área de recreação mais visitada no estado, e por uma boa razão. A água é cristalina e de uma deslumbrante cor turquesa, alimentada por um glaciar próximo. Está rodeada pelos picos irregulares das montanhas Chugach. É um lugar perfeito para caiaquing, ciclismo e caminhadas. Existem até passadiços flutuantes que permitem caminhar sobre as áreas pantanosas perto da costa. É um local bonito e fácil de alcançar para um passeio de um dia. Mas aqui está o detalhe. Este lago é muito mais do que apenas um parque. É um lugar sagrado para o povo Dena'ina Athabascan. A coisa que torna este lugar verdadeiramente único é encontrada nas proximidades. O Eklutna Historical Park. Aqui encontrará um pequeno cemitério colorido, mas não parece um cemitério normal. Em vez de lápides, existem casas espirituais pintadas de cores vivas. Estas pequenas estruturas, parecidas com casas de bonecas, são construídas sobre as campas. É uma tradição fascinante que combina as crenças nativas Athabascan com os costumes da Igreja Ortodoxa Russa, que chegou aqui séculos atrás. A crença é que estas casas retêm as almas dos antepassados. É um lugar poderoso e silencioso que lembra aos visitantes que esta bela terra tem uma profunda história humana. E esta profunda história continua mesmo na própria cidade, uma cidade que foi quase apagada do mapa. Anchorage é uma cidade de contrastes estranhos. É a maior cidade nos Estados Unidos em área, um enorme 1.961 milhas quadradas. É uma cidade moderna com um horizonte, ruas movimentadas e cerca de metade de todas as pessoas no Alasca. Mas a natureza selvagem está logo ali. Não é incomum ver um alce a caminhar por um parque no centro. As montanhas Chugach erguem-se como uma parede na borda da cidade. No outono, o Eagle River Nature Center, a uma curta distância de carro, explode em vermelhos e dourados. Pode obter comida incrível aqui, desde salmão acabado de pescar a salsicha de rena em locais como o Simon & Seafords. Pode ficar confortavelmente no histórico Hotel Captain Cook. Mas o que ninguém lhe diz é que toda esta cidade está construída em terreno instável. Na Sexta-feira Santa, 1964, um terremoto de magnitude 9,2, o mais poderoso alguma vez registrado na América do Norte, atingiu a área. Para dizer o mínimo, a terra simplesmente abriu. Ruas inteiras desabaram, edifícios desmoronaram, o chão em alguns lugares afundou 4 pés. Foi um evento aterrorizante que causou imensa destruição e muitas vidas foram perdidas. Hoje, a cidade está reconstruída e moderna, mas a memória permanece. Cientistas cidadãos ainda mapeiam as falhas geológicas escondidas que correm mesmo por baixo da cidade. É um lembrete de que, mesmo na maior cidade do Alasca, a natureza está sempre no comando, mas a sul da cidade, a própria água se levanta numa onda que desafia toda a lógica. A sul de Anchorage fica o Turnagain Arm. Esta é uma baía longa e estreita que se entranha profundamente na terra. É uma das viagens mais cênicas do mundo na Seward Highway. Mas esta água não é o que parece. Primeiro, o Turnagain Arm tem uma das marés mais altas do mundo. A diferença entre a maré alta e a maré baixa pode ser de até 40 pés. Quando a maré sobe, não se eleva apenas lentamente. Cria algo chamado de bore de maré. Esta é uma onda maciça, às vezes de 6 a 10 pés de altura.
que corre pela baía. Nos dias certos, pode realmente ver surfistas a cavalgar esta única onda por milhas. Mas aqui está o detalhe: o resto da baía é incrivelmente perigoso. Quando a maré baixa, deixa para trás vastos bancos de lama cinzentos. Esta lama parece sólida, mas é como areia movediça. Já engoliu carroças inteiras no passado, e pessoas têm de ser resgatadas todos os anos. A baía recebeu o seu nome do famoso explorador capitão James Cook em 1778. Ele estava à procura da passagem noroeste, mas esta baía era um beco sem saída. Então ele teve de voltar a virar. O que muitos ignoram é que esta baía é também um habitat crítico. Se tiver sorte, pode encostar e ver grupos de baleias brancas beluga a nadar na água, a perseguir peixes na maré alta. E escondida nas florestas, logo ao lado desta baía, está uma cascata mágica por onde muitos turistas passam de carro. Aninhada no Chugach State Park, perto da cidade de esqui de Girdwood, há um pequeno trilho que leva a um lugar mágico, as Virgin Creek Falls. Esta não é uma cascata gigante e estrondosa. É uma cascata de 100 pés que cai através de uma floresta exuberante, musgosa e antiga. As árvores estão cobertas de musgo verde espesso e o ar é fresco e enevoado. Sente-se, para dizer o mínimo, encantado. É uma caminhada muito curta a partir da estrada, talvez apenas 10 minutos. Por ser tão fácil de chegar, é um local favorito dos habitantes locais. Mas muitos turistas na autoestrada perdem-no completamente. As cascatas são nomeadas pela sua vibe intocada e pura. Mas o que ninguém lhe diz é que este lugar tem uma história muito mais antiga. Os habitantes locais dizem que este era um local de cura tradicional para o povo Tlingit. Há sussurros de uma nascente termal escondida na base das cascatas, que foi o que deu à água a sua reputação de cura. Aventureiros por vezes saem do trilho, escalando as rochas para tentar encontrar esta nascente escondida. Para os visitantes, é a paragem rápida perfeita para esticar as pernas e ver um pedaço da floresta tropical que parece antigo e secreto. Mas se quiser ver os outros residentes do Alasca, a próxima paragem é um lugar onde eles são garantidos. Um pouco mais adiante, na Seward Highway, fica o Alaska Wildlife Conservation Center. Este não é um jardim zoológico, é um santuário de 200 acres para animais do Alasca órfãos e feridos. Os animais aqui, como ursos maciços, alces, bisontes da madeira e bois almiscarados, não podem ser libertados de volta para a natureza. Aqui, eles têm um lugar seguro para viver. A melhor parte para os turistas é o layout. Pode conduzir um circuito pelo parque ou pode caminhar num passadiço elevado que o leva logo acima do recinto dos ursos. Pode obter uma vista íntima e segura destes enormes animais a vaguear, a brincar e a nadar. É uma forma fantástica de ver os 5 grandes do Alasca, especialmente se não os vir na natureza. Mas aqui está a história tocante e desconhecida. Um dos seus residentes mais famosos era uma ursa grizzly, chamada Cheech. Ela foi resgatada como um pequeno filhote depois de a sua mãe ter sido ferida por um caçador furtivo. Foi criada à mão pela equipa do centro. As suas sessões de terapia com os tratadores, ajudando-a a recuperar, foram tão inspiradoras que se tornaram a base para um livro infantil sobre ética e conservação da vida selvagem. É um lugar que não é apenas para mostrar, está a fazer um trabalho real e importante. E logo adiante na estrada, a partir deste centro, um lago retém os fantasmas de uma cidade que desapareceu. Bem-vindo ao Portage Lake.
um lugar com uma cor estranha cinzento-azulada. Essa cor estranha vem de todo o limo glacial na água. No final do lago, como uma cortina de palco gigante, paira o Shakespeare Glacier. Todo este vale é uma lição sobre a rapidez com que o Alasca pode mudar. Até os anos 1960, havia uma cidade aqui chamada Portage, mas o terremoto de 1964 mudou tudo. O terremoto fez com que a terra aqui afundasse de 6 a 10 pés. Toda a área foi inundada pela maré crescente e a cidade foi destruída, as suas ruínas agora debaixo da lama. Mas aqui está uma história realmente selvagem. O terremoto também, de certa forma, drenou o lago original durante a noite, encalhando milhares de salmões. O lago acabou por se encher novamente, maior do que antes, mas agora acolhe um fenômeno estranho. Os habitantes locais falam de peixes fantasmas, que são grandes cardumes de salmão que aparecem nos localizadores de peixes, mas depois desaparecem instantaneamente, provavelmente escondidos nas espessas e turvas tempestades de limo fundo. Para os turistas, a única maneira de ver o glaciar de perto é no MV Ptarmigan, um passeio de barco que atravessa o lago. O barco leva-o bem perto do gelo, e a autoestrada que o leva até aqui é considerada uma das viagens mais bonitas do planeta. A Seward Scenic Highway não é apenas uma estrada, é o destino. Esta fita de pavimento de 127 milhas conecta Anchorage à cidade costeira de Seward. Foi designada como uma Estrada All-American, um título reservado para as viagens mais bonitas do país. De um lado, tem as paredes íngremes e rochosas das montanhas Chugach. Do outro, a estrada abraça a costa dramática do Turnagain Arm e os seus fiordes. Há dezenas de locais para encostar ao longo do caminho. Pode parar para observar baleias beluga, ver ovelhas dall, a escalar os penhascos ou apanhar bagas silvestres no final do verão. A autoestrada passa pelo Kenai National Wildlife Refuge, oferecendo vistas inacreditáveis de montanhas, rios e glaciares. Mas aqui está a história desconhecida. O que muitos ignoram são os pequenos memoriais na beira da estrada. Esta incrível autoestrada foi construída à mão nos anos 1950. Uma parte significativa do trabalho foi feita pelas WACs, o corpo feminino do Exército. Estas mulheres fizeram o trabalho extenuante de esculpir esta estrada na encosta da montanha. As suas histórias são muitas vezes esquecidas, mas o seu trabalho árduo criou esta obra-prima de engenharia que milhões de pessoas agora desfrutam. E esta autoestrada leva a uma pequena cidade onde aviões aterram na água, mesmo ao lado de um cais histórico. Ao longo da Seward Highway, encontrará a pequena comunidade de Moose Pass. Com apenas cerca de 200 residentes, é fácil piscar os olhos e perdê-la. Mas esta cidade é o centro de algo incrível. Flight Sea. A cidade é construída em torno do Trail Lake e em qualquer dia de verão verá hidroaviões a descolar e a aterrar na água azul gelada, levando turistas em viagens de tirar o fôlego sobre os glaciares próximos. O local mais fotografado na cidade é o cais no Trail Lake Lodge. É um cais de madeira perfeitamente simétrico que se estende pelo deslumbrante lago, com hidroaviões amarrados a ele. É uma imagem clássica do Alasca, mas esse cais tem um segredo. Este nem sempre foi apenas uma pousada turística. Durante a Segunda Guerra Mundial, este lago foi usado como uma base de hidroaviões para treino militar. O que ninguém lhe diz é que mergulhadores exploraram recentemente o fundo do lago. Encontraram hélices submersas e outras partes de aviões que caíram aqui durante esses perigosos exercícios de treino. Hoje, tornou-se um local único e secreto de snorkel e mergulho para aqueles que querem ver um pedaço de história submersa.
E este lago é apenas uma parte de um corpo de água muito maior e mais estranho nas proximidades. Logo após Moose Pass, a autoestrada corre ao lado do Kenai Lake. Este é um lago maciço, com 23 milhas de comprimento e mais de 850 pés de profundidade. Mas a primeira coisa que se nota é a cor. É um tom turquesa vibrante, quase não natural. Esta cor vem do limo glacial e é tão brilhante que brilha mesmo em dias nublados e chuvosos. O lago está rodeado por florestas profundas e verdes. Para os turistas, existem muitos trilhos que levam a enseadas isoladas e praias escondidas. É um local popular para pesca e campismo. Mas é também um lugar de silêncio profundo e frio. Um viajante partilhou uma história de caminhar sozinho num dia chuvoso, chegou a uma enseada privada e o mundo estava completamente imóvel. Mergulhou os dedos dos pés na água gelada e o silêncio era tão profundo que disse que parecia que o próprio lago estava a sussurrar segredos das antigas inundações que o esculpiram. E tem segredos antigos. O que muitos ignoram é que toda esta área está a subir. À medida que os glaciares maciços derretem, a Terra, liberta do peso do gelo, está lentamente a ressaltar. Este ressalto pós-glacial está a revelar coisas que estiveram escondidas por 10.000 anos, incluindo um parque nacional inteiro cheio de florestas fantasmas e glaciares vivos. No final da Seward Highway, fica o Kenai Fjords National Park. Este parque é onde a Idade do Gelo ainda estava a acontecer. Abrange mais de 669 mil acres e é o lar de quase 40 glaciares que fluem do maciço Harding Icefield. Este é um dos principais destinos do Alasca, e a melhor maneira de o ver é de barco. Os barcos turísticos partem do porto de Seward e levam-no para as profundezas dos fiordes. Aqui, vê-se o Alasca real. Verá glaciares de maré, glaciares que fluem diretamente para o oceano. Ouvirá o estrondo trovejante enquanto pedaços maciços de gelo se desprendem ou se quebram e caem no mar. A água está repleta de vida. É quase garantido ver focas a dormir em icebergs. Papagaios do mar cômicos a nidificar nos penhascos e, se tiver sorte, grupos de orcas a caçar na água profunda. Mas aqui está a história desconhecida. O parque está a esconder um segredo subaquático. À medida que a Terra se eleva devido ao gelo derretido, está a empurrar para cima florestas fantasmas. Estas são árvores antigas que foram enterradas por glaciares há milhares de anos. Em mergulhos muito raros, de maré baixa, pode-se ver estas árvores submersas, perfeitamente preservadas. Uma cápsula do tempo de um ecossistema que existiu há 10.000 anos. E todo este gelo flui de uma única e maciça folha que atordoa a mente. Esse lugar é o Harding Icefield. Este é o coração do Kenai Fjords National Park e é quase impossível entender o seu tamanho. É uma extensão interminável de branco, cobrindo 700 milhas quadradas. Em alguns lugares, o gelo tem até 4.000 pés de espessura. Este é o maior campo de gelo inteiramente dentro dos Estados Unidos e é a fonte para todos aqueles glaciares que se vê no parque. Para a maioria dos turistas, o campo de gelo é algo que se vê apenas de um barco ou de um avião. Mas para os verdadeiramente aventureiros, há uma maneira de o ver a pé, o Harding Icefield Trail. Esta é uma caminhada difícil de 8 milhas de ida e volta, que sobe mais de 3.000 pés. É um trabalho árduo de um dia, mas a recompensa é uma das vistas mais incríveis da Terra. Fica-se na beira do trilho e tudo o que se pode ver do horizonte ao horizonte é um vasto deserto branco de gelo. Exploradores iniciais chamaram a este lugar impassável.
Uma famosa e triste expedição nos anos 1930 tentou atravessá-lo. A equipa perdeu-se em fendas escondidas. Os seus diários, encontrados anos depois, revelaram que os seus últimos dias foram preenchidos com estranhas visões alucinatórias que eles atribuíram a espíritos do gelo a guardar a passagem. Todo este mundo selvagem é acedido através de uma cidade que nasceu de uma corrida ao ouro. A cidade de Seward é a porta de entrada para toda esta aventura. É uma pequena e charmosa cidade portuária com uma população de cerca de 2.800, mas está repleta de história. Este é o fim oficial do histórico Iditarod Trail, a famosa rota de trenós puxados por cães. O porto em si é deslumbrante, com água azul elétrica a refletir os picos cobertos de neve que rodeiam a cidade. É o ponto de partida para passeios pelos fiordes, aluguer de barcos de pesca e caiaquing. A cidade é também o lar do Alaska Sea Life Center, um centro de pesquisa de biologia marinha de classe mundial, onde se pode ver papagaios do mar, leões marinhos e focas de perto. Mas a história da cidade é construída sobre a corrida ao ouro. Em 1898, este lugar tornou-se uma cidade em crescimento, cheia de prospectores, salões e personagens selvagens. E aqui está já a história divertida e desconhecida. A cidade estava cheia de esconderijos de uísque. Os proprietários de salões e mineiros enterravam o seu uísque caro para o esconder de ladrões. Ou, mais tarde, do governo durante a proibição. Mesmo hoje, beachcombers e pessoas a escavar fundações para novos edifícios, por vezes desenterram estas garrafas enterradas dos anos 1800, um tesouro líquido da corrida ao ouro. E a baía onde esta cidade se situa foi nomeada por um dia santo pelos russos que outrora governaram esta terra. Seward situa-se na cabeceira da Resurrection Bay. Este é um fiord profundo, de 18 milhas de comprimento. As suas paredes íngremes sobem diretamente da água espelhada, protegendo-a das ondulações fortes do Oceano Pacífico aberto. Esta proteção torna-o um local privilegiado para a observação de baleias no verão. Baleias jubarte e orcas costumam ir para as profundezas da baía para se alimentar. A baía recebeu seu nome em 1792 de um comerciante de peles russo, Alexander Baranov. Ele estava a explorar a costa e navegou para esta baía protegida no domingo de Páscoa, então ele chamou-lhe Baía da Ressurreição. Mas o que ninguém lhe diz é que estes comerciantes de peles russos tinham um segredo obscuro. Eles eram conhecidos por esconderem os seus próprios naufrágios aqui. A história conta que alguns capitães afundavam intencionalmente os seus navios mais antigos nestas águas calmas e profundas para reivindicar o dinheiro do seguro. Reportavam o navio como perdido no mar numa tempestade. Mergulhadores a explorar o fundo frio e profundo da Resurrection Bay encontraram canhões, ícones ortodoxos russos e outras relíquias destas viagens fantasmas dos anos 1800. Navios que nunca deveriam ter sido encontrados. E em toda esta baía, a terra explode numa profusão de cores durante o curto e intenso verão. Quando se pensa no Alasca, pode-se pensar em gelo e neve, mas um verão do Alasca é uma explosão de cor. Os dias longos, com quase 24 horas de luz solar, criam um efeito de estufa. Flores silvestres crescem por todo o lado. As autoestradas estão ladeadas por campos de tremoços roxos. Mas a mais famosa de todas é a Fireweed. Esta é a flor estadual do Alasca, um caule alto de flores cor-de-rosa e magenta brilhante.
Existem mais de 2.000 espécies de flores silvestres no estado. A fireweed recebe o seu nome porque é uma das primeiras plantas a crescer novamente após um incêndio florestal, curando a terra queimada. Em julho, prados e encostas inteiras estão em chamas nesta cor rosa brilhante. Mas há uma história mais antiga. Os anciãos Tlingit usam a fireweed há séculos. Eles preparam-na num chá, que dizem que cura o desgosto. Este remédio foi supostamente nascido de contos antigos de sobrevivência, quando as aldeias tinham de reconstruir após erupções vulcânicas. A fireweed, que cresceu primeiro das cinzas, tornou-se um símbolo de resiliência e cura. Uma cura para a tristeza do que foi perdido. E esta resiliência é sentida em toda a costa, numa estreita faixa de terra que se projeta 5 milhas para o mar. No final da Sterling Highway, há um lugar chamado Homer Spit. Esta é uma barra de cascalho estreita, de 4 milhas e meia de comprimento, que se estende pelas belas e frias águas da Kachemak. Este é, literalmente, o fim da estrada. É a Spit Natural mais longa do mundo. O Spit é um lugar vibrante e peculiar. Está repleto de pequenas lojas, galerias de arte e restaurantes de marisco, conhecidos localmente como os barracos, construídos em pilotes sobre a água. Pode-se acampar mesmo na praia com silhuetas de montanhas e vulcões do outro lado da baía. É também a capital mundial da pesca do halibut. E por alguma razão, é o lar de mais de 200 águias carecas que se reúnem aqui no inverno. Mas aqui está o facto selvagem. O Spit foi construído por outwash glacial há 15 mil anos. É uma pilha de rocha e areia deixada por um glaciar em retirada. E por ser tão antigo, contém segredos da Idade do Gelo. Durante grandes tempestades, as ondas agitam a praia e as pessoas encontram ossos de mamutes enterrados e até presas antigas levadas para a costa. Uma ligação direta às criaturas maciças que outrora caminharam por esta terra. Mas se quiser ver os gigantes vivos do Alasca, tem de ir a um parque com o nome de um desastre. Bem-vindo ao Katmai National Park and Preserve. Este parque de 4 milhões de acres é famoso por duas coisas. Primeiro, foi o local da erupção Nova Rupta em 1912, a maior erupção vulcânica do século XX. Criou o Vale dos 10.000 Fumos, uma paisagem de cinzas e vapor. Mas hoje, é famoso pelos seus ursos, especificamente as Brooks Falls. Este é o lugar que viu em fotos. Dezenas de ursos pardos maciços reúnem-se aqui para apanhar salmão enquanto saltam rio acima. É um dos maiores espetáculos de vida selvagem da Terra. O parque tornou-se tão famoso por isso que hospeda a Semana do Urso Gordo online todos os anos. Um concurso onde as pessoas votam no urso mais rechonchudo a preparar-se para o inverno. Mas aqui está um segredo pouco conhecido por trás da diversão. Um dos ursos conhecidos do parque, o número 480, era o favorito dos fãs. O que muitos não sabiam é que nos anos 1990, ele sobreviveu a um ataque de caçador furtivo. Foi resgatado e tratado por rangers do parque numa operação secreta. Ele tornou-se um símbolo vivo dos resgates silenciosos e secretos dos rangers e da sua dedicação em proteger estes animais incríveis. E por maiores que sejam estes ursos, eles têm um primo ainda maior numa ilha próxima. A Kodiak Island é a Ilha Esmeralda do Alasca. É a segunda maior ilha nos Estados Unidos, com mais de 3.500 milhas quadradas. Ao contrário do norte gelado, Kodiak é uma floresta tropical exuberante e verde.
Montanhas enevoadas estão cobertas por florestas verdes profundas que descem até baías azul cobalto. Mas a ilha é, claro, mais famosa pelos seus residentes, os ursos Kodiak. Estes são uma subespécie única de urso pardo e são os maiores do mundo. Podem atingir mais de 10 pés de altura nas patas traseiras e pesar mais de 1.500 libras. Estiveram isolados nesta ilha por milhares de anos, crescendo maciços com a rica dieta de salmão. O povo nativo Alutiiq vive aqui há mais de 7.000 anos. As suas lendas antigas falam de peixes gigantes que davam à costa. Estes eram, na realidade, baleias encalhadas. As baleias forneciam tanta comida e material para o povo que deu origem à rica tradição da ilha de talhar totens e arte, como forma de homenagear estas dádivas maciças do mar. Mas para todas as ilhas e costas do Alasca, o seu ícone mais famoso é uma única montanha no centro de tudo: Denali National Park and Preserve. Este é o Alasca com que a maioria das pessoas sonha. São 6 milhões de acres de terra selvagem. Uma única estrada, com 92 milhas de comprimento, corre para o seu coração. Este é um parque onde os animais mandam. Verá lobos, ursos grizzly, alces e enormes rebanhos de caribus a vaguear livremente. No outono, o chão da tundra explode num tapete de vermelhos, laranjas e amarelos flamejantes. O parque é, claro, o lar da montanha mais alta da América do Norte. Mas aqui está o detalhe: o parque é tão maciço e a montanha tão alta que cria o seu próprio sistema meteorológico. O resultado? Apenas cerca de 30% dos visitantes alguma vez veem o pico da montanha. No resto do tempo, está escondido por um espesso manto de nuvens. O povo nativo Athabascan, que nomeou a montanha de Denali, que significa o alto, sempre respeitou o seu poder. Uma tentativa inicial de escalada em 1906 terminou em fracasso e motim. Os alpinistas escreveram nos seus diários que foram repelidos por espíritos do tempo amaldiçoados, que pareciam guardar a montanha. Uma história que parece muito real quando se vêem as nuvens a rodopiar em torno do seu cume escondido. Veja bem, quando esse cume aparece, é uma das vistas mais de tirar o fôlego e intimidantes da Terra. Denali, por anos, foi chamada de Mount McKinley, mas foi devolvida ao seu nome Athabascan original. Este é o rei de todas as montanhas norte-americanas. Tem 20.310 pés. Mas o que a torna tão maciça não é apenas a sua altura, é o seu relevo. A maioria das grandes montanhas começa num planalto alto. Denali sobe quase em linha reta de uma planície baixa de 2.000 pés. O que significa que se vê em quase 18.000 pés de montanha. É uma parede de gelo e rocha que desafia a crença. Apenas cerca de 1.000 pessoas tentam escalá-la a cada ano, e apenas cerca de metade o consegue. O acampamento base fica a 7.200 pés. Mesmo nos dias raros e perfeitamente claros, em que a montanha está totalmente visível da estrada do parque, o seu pico está muitas vezes envolto numa nuvem lenticular, uma estranha nuvem em forma de lente que se senta no cume como um gorro. Pilotos que fazem passeios de visualização aérea em torno da montanha relataram um fenômeno estranho: miragens do cume. Em dias claros, mas ventosos, os cristais de gelo no ar podem fazer parecer que os alpinistas perto do topo simplesmente desaparecem no nevoeiro, ou que existem alpinistas sombra nas cristas. É uma ilusão de ótica que ecoa os antigos mitos das expedições perdidas. Mas não é preciso escalar esta montanha para ter uma vista inacreditável dela. Empoleirado num pequeno afloramento rochoso chamado Nunatak, rodeado pelo maciço Root Glacier,
no Denali National Park, fica o Sheldon Chalet. Esta não é uma cabana rústica. É uma das ecolodges mais remotas e luxuosas do planeta. Para chegar aqui, tem de se apanhar um helicóptero especial. Não há estradas nem trilhos. O chalé é projetado para uma coisa: a vista. As paredes são janelas, dando-lhe um panorama de 360 graus de Denali e dos picos circundantes. É tão remoto que se situa sob um dos pontos mais finos da troposfera. O que isso significa? É um dos melhores lugares na Terra para ver as auroras boreais. Os hóspedes relatam ver a aurora uma em cada 3 noites de setembro a abril, diretamente dos seus decks privados. Mas este luxo tem um preço, que ultrapassa os $2.300 por noite. A história desconhecida? O chalé foi construído por uma família para homenagear o seu antepassado, Tom Sheldon, um lendário piloto Bush do Alasca que caiu nas proximidades. Ele sonhava em construir uma lodge aqui. Os hóspedes por vezes relataram ver uma estranha sombra no gelo no reflexo do sol, uma sombra que se parece com o seu avião original. E para aqueles que não podem apanhar um helicóptero, há outra maneira de ver estas vistas incríveis, de comboio. A Alaska Railroad é um verdadeiro ícone. Estende-se por 470 milhas, de Seward no sul a Fairbanks no norte, passando por Anchorage e pela borda do Denali National Park. Esta é, para dizer o mínimo, uma das viagens de comboio mais bonitas do mundo. A melhor maneira de viajar é nos carros de serviço Gold Star. Estes são carros de 2 andares com tetos em cúpula de vidro. Isto significa que obtém uma vista de 360 graus enquanto o comboio desliza por desfiladeiros remotos, sobre pontes maciças e por vales que simplesmente não pode ver de nenhuma estrada. O comboio tende a abrandar para alces e ursos nos carris, mas esta histórica ferrovia tem um passado secreto. Os trilhos foram construídos nos anos 1920, seguindo as antigas rotas de mineração. Durante a proibição, quando o álcool era ilegal, este comboio era a principal forma de contrabandear o uísque ilegal para o interior remoto do Alasca. Comboios da meia-noite, a circular sem luzes e horários não oficiais, transportavam a carga secreta. Condutores e engenheiros estavam todos envolvidos no segredo, criando uma rede oculta que mantinha os acampamentos mineiros remotos abastecidos com a sua bebida proibida. E este comboio levá-lo-á para o norte, para uma cidade que é a capital da aurora boreal. Perto de Fairbanks, no coração profundo e escuro do Alasca, há um lugar chamado Borealis Base Camp. Este não é um hotel normal. É uma coleção de iglus modernos, em cúpula de vidro, situados no meio de uma floresta boreal de 100 acres. Estas janelas curvas e transparentes compõem 16 pés do telhado, o que significa que pode deitar-se na sua cama quente e observar a aurora boreal a dançar em todo o céu acima de si. Esta área é perfeita para a observação da aurora de setembro a março. As cápsulas em si são inspiradas nas habitações tradicionais Sami da Escandinávia, mas com um toque futurista e luxuoso. É uma maneira de estar no fundo da natureza selvagem do Ártico, mas em total conforto. Mas aqui está a história desconhecida. O acampamento foi inspirado por um evento real dos anos 1950. Uma chuva de meteoros maciça iluminou o céu durante uma das corridas locais de trenós puxados por cães. A luz era tão brilhante que os corredores disseram que parecia ser dia. O fundador do Base Camp queria recriar essa sensação de estar completamente imerso no céu. Como um detalhe secreto, um dos iglus tem um mapa estelar dessa mesma chuva de meteoros gravado no vidro. Uma homenagem oculta que apenas alguns conhecem. E se um iglu de vidro não for o seu estilo, há outra maneira mais quente de assistir à aurora nas proximidades. Cerca de 60 milhas de Fairbanks, no final de uma longa estrada, fica o Chena Hot Springs Resort. Este lugar é famoso.
Imagine-se sentado numa enorme piscina exterior de água mineral, quente natural, o vapor a subir à sua volta, enquanto a temperatura exterior é 20 abaixo de zero. E a aurora boreal está a girar por cima. É uma experiência surreal e mágica. As nascentes foram descobertas em 1905 por garimpeiros. Eles sofriam de reumatismo e outras dores e ouviram lendas locais de uma nascente de cura milagrosa. Eles encontraram-na e o resort nasceu. Hoje, o resort também é famoso pelo seu Museu de Gelo. É um edifício mantido congelado o ano todo, cheio de incríveis esculturas de gelo. Pode até tomar uma bebida no bar de gelo, servida num copo feito de gelo. Mas aqui está a história que muitas pessoas não sabem. Os garimpeiros originais que se banhavam aqui realmente acreditavam que a água era mágica. Eles ficavam de molho por dias. Numa caverna escondida perto da nascente original, os guias encontraram um par de botas de petrificadas dos anos 1910. Os minerais da água tendo-as tornado duras como pedra ao longo das décadas. Mas para ver o norte real, tem de deixar os resorts para trás e seguir para uma autoestrada solitária. Esta é a James W. Dalton Highway. É uma estrada de 414 milhas, principalmente de cascalho, que vai de um pouco a norte de Fairbanks até Prudhoe Bay e o Oceano Ártico. Esta estrada ficou famosa pelo programa de TV Ice Road Truckers. Foi construída nos anos 1970 para servir o Trans-Alaska Pipeline, e o oleoduto gigante serpenteia ao longo da estrada por todo o seu comprimento. Esta é uma estrada para lugar nenhum. É um lugar de isolamento surreal e vazio. Conduz-se por tundras árticas sem fim. Quase não há serviços. Na verdade, há um trecho de 240 milhas de comprimento sem um único posto de gasolina, restaurante ou hotel. É o maior intervalo entre serviços em qualquer autoestrada na América do Norte. Os caminhonistas que conduzem esta rota são de uma raça especial. E eles têm as suas próprias histórias. Eles falam sobre fantasmas do oleoduto. Estas são miragens, especialmente durante os invernos frios e escuros, que se parecem com as figuras de trabalhadores do petróleo dos anos 1970, os homens que construíram o oleoduto. Eles dizem que os veem a caminhar ao longo da estrada, apenas para desaparecer quando o caminhão se aproxima, e esta estrada é a única maneira de se aproximar do Parque Nacional mais remoto e intocado da América, Gates of the Arctic National Park and Preserve. O nome diz tudo. Este parque está inteiramente acima do Círculo Ártico. São 8.400.000 acres de natureza selvagem, crua e acidentada. E aqui está o detalhe. Não há estradas, não há trilhos, não há instalações, não há campismos, nada. É o Parque Nacional mais a norte dos EUA. E um dos últimos lugares verdadeiramente selvagens da Terra. O parque é dominado pelos picos irregulares da Brooks Range. O nome Gates of the Arctic foi dado por um explorador que viu duas montanhas que pareciam guardar a passagem para o norte profundo. Para visitar aqui, tem de ser transportado por um pequeno avião e deixado por sua conta, ou tem de caminhar a partir da Dalton Highway. O povo Gwich'in, que vive nesta terra há milhares de anos, tem lendas sobre este lugar. O seu folclore avisa sobre espíritos do vento que vivem nas passagens. Estes espíritos, dizem eles, são traiçoeiros e poderosos, e uma vez prenderam um grupo de exploradores numa nevasca eterna por desrespeitar a terra. É um lugar que não acolhe humanos e exige respeito. Mas a natureza selvagem do Alasca não está apenas no norte. Está também nos fiordes deslumbrantes do sudeste.
O Glacier Bay National Park and Preserve é um patrimônio mundial da Unesco no sudeste do Alasca. É uma baía maciça, com mais de 1.000 milhas quadradas, cheia de glaciares de maré. Este é um lugar que se vê de um navio de cruzeiro ou de um barco turístico. Navega-se por fiordes profundos e observa-se enquanto pedaços de gelo de 1.000 toneladas se desprendem de glaciares como o Margery e o Johns Hopkins, caindo no mar com um som como trovão. A baía também é famosa pelas suas baleias jubarte, que usam um truque inteligente chamado alimentação por rede de bolhas. Um grupo de baleias nada em círculo, soprando bolhas para criar uma rede para prender peixes, e depois irrompe pelo centro com as bocas bem abertas. Mas aqui está o facto surpreendente. Esta baía não existia há 250 anos. Em 1750, era quase todo gelo sólido. O glaciar recuou 65 milhas desde então, um dos recuos mais rápidos alguma vez registrados. E as tribos Tlingit que viviam aqui têm histórias orais que contam esta história exata. Os seus antepassados tiveram de fugir do gelo que avançava nas suas canoas. As suas histórias descrevem rios de trovão e o monstro de gelo que engoliu a sua terra natal, uma descrição perfeita da pequenidade do gelo que está agora, finalmente, a terminar. A capital de todo o Alasca é uma cidade nesta região a qual não se pode sequer ir de carro. Há uma parte da América que parece outro mundo, um lugar de florestas primitivas, serpentes de gelo azul e cidades que flutuam na água. É um labirinto de ilhas e água, um lugar onde a floresta tropical encontra o glaciar. Chama-se Inside Passage, uma rota protegida que serpenteia pelo arquipélago costeiro do sudeste do Alasca. E as cidades aqui são diferentes. São postos avançados da civilização, agarrados à beira de uma imensa natureza selvagem e indomável. Para chegar aqui, tem de deixar a terra para trás, porque para onde vamos não há estradas. A nossa jornada começa na cidade capital mais incomum nos Estados Unidos. Bem-vindo a Juneau, a cidade capital do Alasca. Mas esta não é uma capital como qualquer outra. É uma cidade de 30.000 pessoas, espremida entre o azul impossivelmente profundo do Gatineau Channel e o peso esmagador de picos maciços. Por trás desses picos, encontra-se o Juneau Icefield, um rio de gelo de 1.500 milhas quadradas, o quinto maior campo de gelo em todo o hemisfério ocidental. Veja bem, não há estradas que levem a Juneau. Não pode conduzir até aqui. É a única capital dos EUA inacessível por carro. Cada pessoa, cada carro, cada saco de compras e cada pedaço de madeira chega de duas maneiras, de barco ou de avião. A cidade é de fato uma ilha, cortada do resto do continente por milhares de milhas quadradas de montanhas e gelo impenetráveis. Este isolamento cria uma atmosfera estranha e mágica. É uma cidade situada no coração da Tongass National Forest, a maior floresta tropical temperada do mundo. O musgo pende de cada ramo e o ar está denso com o cheiro a cedro molhado e do mar. Para os turistas, a geografia única da cidade está em plena exibição. A coisa mais popular a fazer é apanhar o Gold Belt Tram. É um carro elétrico maciço que vai dos cais dos navios de cruzeiro, mesmo no centro da cidade, e sobe diretamente à encosta do Mount Roberts. A inclinação é de tirar o fôlego. Em apenas alguns minutos, issa-o do nível do mar para os prados alpinos a 1.800 pés. Deixa o dossel da floresta tropical abaixo e emerge numa tundra subártica de flores silvestres e rocha coberta de neve. A partir daqui, obtém uma vista divina da cidade, do profundo fiord do Gatineau Channel e dos picos cobertos de neve da Douglas Island do outro lado da água. Mas aqui está a história engraçada sobre como a cidade foi fundada. Foi, como tantas cidades do Alasca,
nascida na corrida ao ouro. Em 1880, dois prospectores, Joe Juneau e Richard Harris, foram guiados para esta área por um chefe Tlingit chamado Cowie. Eles encontraram ouro e muito, mas a lenda diz que um dos fundadores, Joe Juneau, falsificou seu ataque inicial de ouro. A história afirma que ele salgou o riacho, polvilhando o pó de ouro que já tinha na água, para atrair mais investidores e iniciar uma cidade em crescimento. Se for verdade, funcionou. O ataque Harris-Juneau desencadeou uma das primeiras grandes corridas ao ouro no Alasca, e a cidade de Juneau nasceu da noite para o dia. E ao olhar para o porto, verá uma escultura de bronze maciça, em tamanho real, de uma baleia a saltar. É bonita, mas não é apenas arte. Essa baleia, conhecida como Taku, é uma cápsula do tempo. Foi selada no ano 2000, cheia de itens, cartas e artefactos da cidade, uma mensagem numa garrafa para o futuro. Está agendada para ser aberta no ano 2100, deixando-nos a perguntar o que as pessoas do futuro pensarão do mundo que deixamos para trás. Mas o residente mais famoso de Juneau não é uma pessoa, nem mesmo uma baleia. É uma serpente de gelo de 13 milhas de comprimento. Apenas a alguns minutos de carro do centro de Juneau fica o Mendenhall Glacier. Este é o ícone da região, uma serpente de gelo azul de 13 milhas de comprimento que desce do Juneau Icefield e termina no frio e cheio de limo Mendenhall Lake. Mesmo ao lado da sua face está a poderosa Nugget Falls, uma enorme cascata de vários níveis que estronda centenas de pés para o lago, caindo sobre os icebergs que se desprenderam da face do glaciar. A pura acessibilidade é impressionante. Pode estacionar o seu carro e, após uma curta caminhada num trilho à prova de ursos, está na presença de um rio de gelo que nasceu durante a última idade do gelo. O glaciar está sempre a mover-se. Não se consegue ver, mas avança e recua cerca de 2 pés todos os dias, moendo a rocha por baixo dele até se tornar pó fino. O próprio centro de visitantes, construído em 1962, oferece vistas panorâmicas incríveis, mas também conta uma história silenciosa e dramática. Quando o centro foi construído, a face do glaciar estava mesmo na sua borda. Hoje, tem de olhar por mais de 1 milha através do lago para o ver. Está a recuar e está a recuar rapidamente, mas o glaciar é mais famoso pelas suas grutas de gelo. Estes são túneis de outro mundo, de aparência quase sobrenatural, derretidos no glaciar por água corrente. Chegar a eles é uma aventura em si. Tem de ir de caiaque através do lago gelado, puxar o seu barco para a costa rochosa e caminhar pela paisagem estéril e lunar da borda do glaciar. Se encontrar uma abertura, e se for corajoso o suficiente para entrar, entrará num mundo de cor impossível. O gelo no interior brilha com um azul brilhante e não terrestre. Não é um truque de luz. O denso gelo glacial absorve todas as outras cores do espectro, refletindo apenas aquele azul profundo e vibrante. O glaciar foi nomeado em homenagem a Thomas Mendenhall, um cientista que, quando o estudou pela primeira vez nos anos 1890, escreveu que podia ouvir o gelo. Ele descreveu-o a gemer, a soluçar e a estalar, como se fosse uma coisa viva. Isto levou a lendas locais. O povo Tlingit há muito sabe que o gelo está vivo. Rangers e caminhantes relataram ter visto estranhas luzes azuis inexplicáveis a cintilar no fundo das grutas de gelo, especialmente à noite. Os cientistas dizem que são provavelmente faíscas piezoelétricas. Eletricidade estática acumulada pelo estresse e pressão do gelo em movimento. Mas outros, aqueles que estiveram nas grutas azuis e sentiram o gelo a respirar,
preferem as explicações mais misteriosas. Juneau é também a porta de entrada para maravilhas ainda mais remotas. A partir daqui, pode fazer um passeio de barco para o Tracy Arm Fjord, um lugar que faz Mendenhall parecer um parque da cidade. Este é um verdadeiro fiord, estreito, serpenteando por mais de 30 milhas, com falésias de granito íngremes que se elevam 3.000 pés da água. No final desta dramática hidrovia, encontram-se os Sawyer Glaciers gêmeos. Aqui, pode-se ouvir o trovão branco, o som de blocos de gelo do tamanho de casas a desprenderem-se ou a partirem-se da face do glaciar e a caírem no mar. A água é um labirinto de gelo, tão cheia de pedacinhos de iceberg, que os barcos têm de fazer o seu caminho com cuidado. Focas comuns usam estes pedaços de gelo flutuantes como berçários. E pode-se ver centenas delas com as suas crias a descansar a apenas jardas do glaciar. É um lembrete visceral e poderoso do poder puro da era do gelo que esculpiu toda esta costa. Mas para encontrar a verdadeira história desta região, deve-se viajar para o sul, para uma cidade onde a Rússia e a América colidiram. Bem-vindo a Sitka, uma cidade enevoada e bonita num conjunto de ilhas. Este lugar parece diferente do resto do Alasca. Situa-se num cenário deslumbrante. Um vulcão adormecido, o Mount Edgecumbe, ergue-se do oceano como uma pintura japonesa perfeita. A cidade está aninhada contra colinas arborizadas, e as suas praias são feitas de areia vulcânica escura. Mas a verdadeira diferença é a cultura. Sitka foi a antiga capital da América Russa. Antes da Alaska Purchase, esta era a cidade mais importante nas colônias norte-americanas do Império Russo, conhecida como New Archangel. E essa influência russa está em todo o lado. Pode-se ver os pináculos verdes em cúpula de cebola da St. Michael's Cathedral, mesmo no centro da cidade. Esta é a primeira catedral ortodoxa russa construída no Novo Mundo. Em 1966, um incêndio varreu o centro de Sitka e queimou a catedral até ao chão. Mas os habitantes da cidade, russos, Tlingit e americanos, formaram uma cadeia humana na noite gelada, correndo para o edifício em chamas para salvar os inestimáveis ícones e pinturas religiosas de 200 anos. A catedral foi reconstruída, e esses mesmos ícones estão de volta no interior hoje. Este é o local exato onde o Alasca foi oficialmente entregue da Rússia aos Estados Unidos em 1867. Um acordo apelidado de Seward's Folly, porque tantos americanos pensavam que o Alasca era um deserto inútil de gelo. A cerimônia de transferência realizada no Castle Hill foi notoriamente embaraçosa. A história conta que quando a bandeira russa foi baixada, ela ficou presa, e um soldado russo teve de subir o mastro para a cortar. Sitka é também o lar do Sitka National Historical Park, um lugar de beleza tranquila e profunda. Contém a maior e mais antiga coleção de totens Tlingit e Haida nos Estados Unidos. Estes maciços postes esculpidos, alguns com mais de 100 anos, alinham um trilho bonito e silencioso através da floresta tropical. Caminhar por este trilho totem é como caminhar por uma catedral ao ar livre, com os gigantes pinheiros e hemlock cobertos de musgo a pairar por cima. Mas este parque é também o local de um evento famoso e triste, a Batalha de 1804. Este foi o último grande conflito armado entre o povo nativo Tlingit e os comerciantes de peles russos. Os Tlingit estavam a defender a sua casa ancestral dos russos invasores que tinham canhões e mosquetes. Os Tlingit tinham um forte de madeira,
Foi um caso trágico e sangrento que cimentou o controle russo da região. E aqui está a lenda local. Disse que um canhão amaldiçoado dessa mesma batalha ainda está perdido na Bahia. A história conta que o canhão fazia parte do navio russo, o Neva, que afundou no porto agitado pela tempestade. A cada poucos anos, durante uma grande tempestade, um pescador ou um beachcomber alegará que o canhão deu à costa, apenas para ser arrastado de volta pela maré antes de poder ser recuperado. E quando aparece, dizem os locais, invoca uma tempestade poderosa como um lembrete fantasmagórico do conflito que definiu esta cidade. Para um lado mais feliz de Sitka, pode-se visitar o Alaska Raptor Center. Este é essencialmente um hospital para aves de rapina, um centro de reabilitação de classe mundial. Aqui encontrará majestosas águias carecas, corujas e falcões, todos a recuperar de lesões. O objetivo é sempre libertá-los de volta para a natureza. E ver estas aves incríveis de perto é uma experiência que nunca esquecerá. E a nossa última paragem é outra cidade costeira. Um lugar tão molhado que é chamado de capital do salmão. A nossa jornada termina em Ketchikan, a capital mundial do salmão. Esta é a primeira cidade onde a maioria dos navios de cruzeiro param no Alasca, a porta de entrada para a Inside Passage, e é molhada. Ketchikan recebe, em média, mais de 150 polegadas de chuva todos os anos. Isso é quase 13 pés. Os locais nem usam guarda-chuvas, apenas usam Ketchikan Converse, as clássicas botas de borracha X-Stratuf. Este constante sol líquido é o que torna a circundante Tongass Rainforest tão impossivelmente vibrantemente verde. O apelido de Capital do Salmão não é brincadeira. Este não é apenas um título pitoresco, é uma declaração de facto. No auge do verão, os riachos e rios em redor de Ketchikan, Alasca, tornam-se uma massa viva e retorcida de prata e vermelho. Estão tão cheios de salmão que regressa todas as 5 espécies de salmão do Pacífico: o poderoso King, o vermelho brilhante Sockeye, o acrobático Coho e o abundante Pink e Chum, que se diz que se poderia literalmente caminhar sobre os seus dorsos. O ar em si muda durante a corrida. Está cheio do som constante e caótico de salpicos e do cheiro terroso e primal da desova. Estes peixes estão numa jornada desesperada e de sentido único para os leitos de cascalho exatos onde nasceram, impulsionados por um instinto tão poderoso que desafia todos os obstáculos. Pode-se vê-los assaltar pelas escadas de salmão, construídas mesmo nas vias navegáveis da cidade. Estes não são apenas riachos, são maravilhas de engenharia de betão e aço. Canais escalonados que permitem aos peixes contornar barragens e barreiras naturais. É uma luta exaustiva e de implacável, e pode-se ficar a apenas pés de distância, testemunhando o poder puro e bruto do ciclo da natureza. Isto, claro, é um toque para o jantar para os ursos negros locais que patrulham as margens, e o céu está salpicado de águias carecas à espera da sua parte do banquete. A cidade em si é uma maravilha da engenharia humana, nascida de uma recusa semelhante em curvar-se a uma paisagem difícil. É uma cidade apertada entre a impenetrável e encharcada de chuva Tongass National Forest e as águas profundas e frias da Inside Passage. Com quase nenhuma terra plana de que falar, a única maneira de construir era para cima. A cidade é construída em encostas arborizadas e impossivelmente íngremes, tão íngremes que muitas das ruas são apenas escadarias de madeira sinuosas. Estes caminhos têm nomes e histórias, como o famoso Married Man's Trail, um caminho outrora isolado que permitia aos homens visitar discretamente o bairro da Luz Vermelha sem serem vistos na via principal. A parte mais famosa da cidade, no entanto, é a Creek Street, um passadiço histórico construído inteiramente sobre pilotes,
a pairar precariamente sobre o Ketchikan Creek. Isto não era por charme, era uma necessidade. O riacho inunda e as marés sobem. Então, os fundadores simplesmente construíram acima de tudo. Hoje, a Creek Street é uma rua charmosa e fotogênica de lojas coloridas e brilhantes, galerias de arte locais e cafés aconchegantes. Mas esse charme moderno é construído sobre uma fundação muito turbulenta. Durante a Klondike Gold Rush, Ketchikan foi a primeira e última grande paragem para os navios que se dirigiam para o norte, um lugar para se abastecer ou descontrair. Naqueles dias e durante toda a proibição, a Creek Street era o coração ilícito e pulsante da cidade. Este era o salão turbulento e o bairro da Luz Vermelha, repleto de lenhadores acabados de chegar dos acampamentos de madeira, mineiros com bolsos cheios de pó de ouro e pescadores com o pagamento de uma estação para gastar. A mais famosa destas casas de prazer era a Dolly's House, gerida pela lendária Dolly Arthur. Ela era uma empresária astuta num mundo difícil, e a sua casa, agora um museu, é uma cápsula do tempo. Ao entrar, quase se consegue ouvir o piano a tocar e o tilintar de copos. Foi num destes edifícios que um famoso e atrevido letreiro costumava dizer: onde homens e salmões vinham rio acima para desovar. Era literal, o riacho abaixo estava cheio de peixes, mas todos na cidade sabiam o que realmente significava. Mas por mais incrível que seja na história da cidade, o verdadeiro fator uau aqui é mesmo fora da cidade, o Misty Fjords National Monument. Esta é uma reserva natural que faz até as mais grandiosas paisagens feitas pelo homem parecerem pequenas e insignificantes. Foi chamado de o Yosemite do Norte e, pela primeira vez, o apelido é um eufemismo. Esta é uma vasta natureza selvagem de falésias de granito íngremes de 3.000 pés, vales cheios de mares esculpidos por glaciares antigos e cascatas estrondosas que caem diretamente no oceano. Estes fiordes foram raspados da rocha por rios de gelo maciços e, quando o gelo derreteu, o mar correu para dentro, criando um labirinto de vias navegáveis profundas, escuras e silenciosas. A melhor maneira de o ver é de caiaque, ou ainda melhor, um hidroavião que pode descolar do porto e pairar sobre as copas das árvores antes de aterrar num lago remoto e espelhado na montanha. O rugido do motor ecoa nas paredes de pedra e, em seguida, quando o piloto corta a potência, desce um silêncio tão profundo que é quase físico. A parte nebulosa não é brincadeira. O lugar todo está quase sempre envolto em nuvens baixas e nevoeiro. A névoa agarra-se aos abetos Sitka e aos cedros, fazendo com que toda a paisagem pareça antiga, silenciosa e profundamente misteriosa. A beleza deslumbrante do Alasca vale o perigo extremo? Ou esta natureza selvagem é demasiado indomável para nós? Diga-nos o que pensa nos comentários. Não se esqueça de gostar e subscrever para mais histórias escondidas dos lugares mais selvagens do mundo.